Já imaginou um cemitério ser um dos pontos turísticos mais visitados do mundo, recebendo mais de 3 milhões de pessoas por ano? Pois é, esse lugar existe e fica em Paris. Estou falando do cemitério Père-Lachaise, um destino que vai muito além de um simples local de sepultamento. Ele é um verdadeiro museu a céu aberto, cheio de história, arte e cultura. Mas por que tanta gente visita um cemitério? A resposta é uma mistura fascinante de curiosidade, admiração e uma lista impressionante de celebridades que descansam por lá. Então se prepare, porque hoje vamos explorar juntos os segredos e as histórias que fazem do Père-Lachaise um lugar tão especial e inesquecível. Vamos voltar um pouco no tempo, para o início do século XIX. Paris estava crescendo, mas seus cemitérios localizados no meio da cidade eram um verdadeiro problema de saúde pública. Foi aí que Napoleão Bonaparte decidiu que era hora de mudar. Em 1804, ele inaugurou o Père-Lachaise, mas em uma área que, na época, era considerada bem distante do centro. No começo, ninguém queria ser enterrado lá. A solução? Uma jogada de marketing genial. As autoridades transferiram para o novo cemitério os restos mortais de figuras super famosas, como o dramaturgo Molière e o fabulista Jean de La Fontaine. A estratégia funcionou perfeitamente. De repente, ser enterrado no Père-Lachaise virou sinal de prestígio, e o lugar começou a atrair as famílias mais importantes de Paris. Foi assim que um projeto sanitário se transformou no cemitério mais famoso do planeta. Agora, o que realmente atrai milhões de turistas ao Père-Lachaise todos os anos? Sem dúvida, são os túmulos de personalidades mundialmente conhecidas. É como caminhar por um hall da fama da história. Um dos pontos mais procurados é o túmulo de Jim Morrison, o lendário vocalista da banda The Doors. Fãs de rock do mundo inteiro fazem peregrinações até lá, deixando flores, cartas e lembranças. Mas a lista de estrelas não para por aí. Você encontra a inesquecível cantora francesa Edith Piaf, o gênio do piano Frédéric Chopin, o escritor irreverente Oscar Wilde e até mesmo o codificador do espiritismo Allan Kardec, cujo túmulo é um ponto de grande interesse para muitos brasileiros e seguidores da doutrina. Essa mistura incrível de artistas, músicos, escritores e pensadores transforma cada viela do cemitério em uma aula de história cultural. É uma experiência única. Está tão perto do lugar de descanso de pessoas que mudaram o mundo com seu talento. Mas não são apenas os nomes famosos que tornam o Père-Lachaise tão magnético. O lugar em si é uma obra de arte. Muitas pessoas o descrevem como um museu a céu aberto. E não é exagero. Ao caminhar por suas alamedas arborizadas, você se depara com mausoléus que são verdadeiras esculturas. São capelas funerárias com vitrais coloridos, monumentos em estilos que vão do neoclássico ao gótico, e estátuas que contam histórias silenciosas sobre vida, morte e saudade. Cada túmulo parece ter sido pensado para ser mais do que uma simples lápide. É uma declaração artística. O ambiente é de paz e contemplação. As árvores, os caminhos sinuosos e o silêncio criam uma atmosfera que te convida a refletir, a observar os detalhes e a se conectar com a beleza que existe até mesmo na despedida. É um lugar onde a arte e a natureza se encontram para homenagear a memória. Claro que a localização também ajuda, e muito. O Père-Lachaise está em Paris, uma das cidades mais visitadas do mundo. Com milhões de turistas passeando pelas ruas parisienses todos os anos, o cemitério se tornou uma parada quase obrigatória no roteiro, junto com a Torre Eiffel e o Museu do Louvre. Para muitos viajantes, especialmente os internacionais, visitar o Père-Lachaise é uma oportunidade de se conectar de forma mais profunda com a história da Europa. É como folhear um livro vivo, onde cada túmulo é uma página que conta a história de artistas, escritores e pensadores que influenciaram a cultura global. Essa combinação de fácil acesso e uma riqueza histórica imensa garante um fluxo constante de visitantes curiosos, transformando o cemitério em um ponto de encontro de diferentes culturas, todas unidas pela admiração ao legado deixado por essas grandes personalidades. Apesar do Père-Lachaise ser o rei do turismo de cemitérios,
ele não está sozinho nesse pódio. Existem outros cemitérios pelo mundo que também atraem multidões, cada um por seus próprios motivos. Em Buenos Aires, na Argentina, temos o Cemitério da Recoleta. Famoso por seus mausoléus luxuosos, o grande atrativo lá é o túmulo de Eva Perón, a Evita. Milhares de admiradores visitam o local todos os anos para prestar homenagens a essa figura tão importante na história argentina. Já nos Estados Unidos, o Arlington National Cemetery, em Washington, D.C., tem um significado patriótico imenso. É o lugar de descanso de milhares de soldados e heróis de guerra, além de abrigar o túmulo do presidente John F. Kennedy, um local de grande emoção e respeito para os americanos. Cada um desses cemitérios tem sua própria identidade e atrai visitantes por razões específicas, seja pela história política, pelo fervor nacional ou pela admiração a uma figura icônica. E se formos para o Oriente Médio, encontramos algo totalmente diferente. No Iraque existe o Wadi al-Salam, que significa Vale da Paz. Este não é apenas um cemitério, é o maior cemitério do mundo em área e em número de sepultamentos. Localizado na cidade sagrada de Najaf, perto do santuário do Imã Ali, ele é um local de extrema importância para os muçulmanos xiitas. Milhões de fiéis desejam ser enterrados ali por razões profundamente religiosas. A motivação principal para visitar o Wadi al-Salam não é o turismo como o conhecemos, mas a fé e a espiritualidade. Ele nos mostra que a importância de um cemitério pode ir muito além da arte ou da fama, tocando em algo essencial para a identidade religiosa de um povo. Enquanto o Peri Lachaise atrai pela cultura, o Wadi al-Salam atrai pela devoção, provando como a relação humana com a morte pode ter muitas faces diferentes ao redor do mundo. Então, o que torna o Peri Lachaise único é a sua capacidade de combinar tudo em um só lugar. Ele tem a relevância histórica, a beleza artística de um museu, a fama de abrigar celebridades mundiais e ainda está localizado numa das cidades mais turísticas do planeta. Nenhum outro cemitério consegue reunir todos esses elementos com a mesma intensidade. Ele transcende sua função original e se torna um espaço de memória coletiva, um lugar onde a história da arte, da música e da literatura se materializa diante dos nossos olhos. É um ponto de encontro entre o passado e o presente, onde pessoas de todos os cantos do mundo podem caminhar lado a lado, compartilhando um sentimento de admiração e respeito. O Peri Lachaise não é apenas sobre a morte, é sobre o legado eterno que as pessoas deixam para trás. Visitar o Peri Lachaise é, no final das contas, uma jornada pela história cultural dos últimos 200 anos. É caminhar entre esculturas que expressam diferentes visões sobre a vida e a morte. É decifrar símbolos esculpidos em pedra e, acima do tudo, é refletir sobre o impacto que artistas e pensadores tiveram em nossas vidas. Por isso, ele continua sendo o cemitério mais visitado do mundo. Ele nos lembra que mesmo após a partida, a arte, as ideias e as histórias continuam vivas, inspirando novas gerações. É um lugar que mistura turismo, história e espiritualidade, de uma forma que emociona e ensina. Uma visita ao Père Lachaise é sem dúvida uma experiência que fica na memória para sempre. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre o cemitério mais fascinante do mundo? Se você curtiu essa viagem pela história e pela arte, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo qual túmulo você mais gostaria de visitar no Peri Lachaise. Muito obrigado por assistir e até a próxima.